Olá, seja bem-vindo ao podcast da FENS. Ao meu lado aqui está o Mauro Costa, que é diretor do Senac de Jundiaí. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, Rodrigo. Prazer. Legal. Mauro, antes da gente começar, deixa eu só entender um pouquinho. A gente está aqui nesse stand, né, que teve o apoio do Senac. Quero agradecer você, pessoalmente aqui ao vivo. O Senac ele trouxe todo o apoio educacional para a gente montar esse podcast aqui. Inclusive, a gente convida os alunos do Senac para virem ver como que funciona a transmissão de um podcast ao vivo. E eu acho que isso acaba sendo bastante enriquecedor até, né? Com certeza, Rodrigo. Eu que agradeço a parceria, né? Acho que a gente vive num mundo de parcerias e o Senac não poderia, né, ficar de fora, né? A gente está aqui no stand que está dentro da FENS, né, que é a Feira de Negócios e Empreendedorismo e Serviço. Então, o Senac não poderia ficar fora dessa. Então, estamos juntos aqui. Legal, obrigado. E antes da gente continuar até aqui para conversar um pouquinho sobre o Senac, eu tenho algumas curiosidades que eu vou fazer umas perguntas aqui, né? Qual que é a importância da FENS para o Senac hoje? A importância da FENS, ela vai ao encontro do que a gente tem como proposta pedagógica no Senac, né? Porque aqui a gente tem os empreendedores que estão aqui com os seus estandes e dentro desse contexto, se você considerar marketing, vendas, planejamento, né, que estão envoltos aí ao perfil de empreendedorismo, e se a gente pensar que dentro da nossa proposta pedagógica do Senac, a gente tem essa atitude que nós chamamos de atitude empreendedora, ou seja, a gente forma o nosso alunado para que ele justamente tenha essa atitude, né, uma delas, mas essa atitude empreendedora. Então, quando a gente está aqui dentro da FENS com o Senac, a gente está aqui para chancelar justamente o quanto o Senac contribui, seja com o empresário que aqui está, né, no momento em que ele acaba desenvolvendo e planejando a sua atividade, formando preço de venda, preço de custo e tudo mais, como também pessoas que podem vir trabalhar com esses empresários, não só aqui os microempresários da FENS, mas como com empresários de toda a Jundiaí e mais 17 cidades da região, ou mais, né? Que as 17 cidades são as cidades que a gente atende, né? O Senac Jundiaí. Mas a gente tem pessoas que vêm de outras cidades justamente para ter a formação aqui no Senac. O Senac tem a gente está dentro de um polo logístico muito forte aqui em Jundiaí, envolto a todas essas rodovias, a Anhanguera, Bandeirantes, o Rodoanel, Dom Pedro, Fernão Dias um pouquinho mais longe, mas está aí também. E isso propicia para que a gente tenha esse polo de empresários aqui nesse ramo logístico e, obviamente, a formação de mão de obra ela tem que ser mais ágil, né? Então, toda vez que a gente abre um curso técnico em logística ou mesmo um assistente logística, rapidamente as vagas são esgotadas porque o mercado ele acaba absorvendo esses profissionais. Ou seja, então tem área realmente para trabalhar aqui Com na certeza. região de Jundiaí, né? Com certeza. Você começou a falar dos cursos, né? Quais são os cursos hoje que o Senac? Olha, a gente tem uma vasta, né, amplitude aí de cursos das mais diversas áreas, né? Eu poderia citar para você cursos da área de bem-estar, então técnico em podologia, técnico em esteticista, técnico em massoterapia, são 3 cursos fortes que nós temos nessa área de bem-estar. Curso de saúde, da área de saúde, o próprio curso de enfermagem, né? O técnico de segurança do trabalho, cursos livres de socorrista, cuidador de idoso, cuidador infantil, além dos cursos de técnico em logística, administração, cursos de RH, próprio curso de técnico em informática, design de interiores, modelista, né, na área de moda. Então, assim, a gente tem uma gama de cursos aí que acaba atingindo uma boa parte da população. Hoje a gente não temos salas vazias, né? Isso é muito bom, porque a gente percebe que nós estamos também sendo assertivos com a oferta que a gente oferece, né, para Jundiaí e região. Então são essas áreas aqui que a gente acaba trabalhando. Recentemente inauguramos nosso laboratório de rádio, né? Então tem uma bela de uma estrutura lá também para o nosso curso de radialista e outros cursos de DJ, né? Podcast também, já demos curso de podcast lá, então é bem bacana, vale a pena conhecer a nossa estrutura. E Mauro, quantos alunos hoje tem mais ou menos no Senac? Olha, passam por lá em torno de 1.500 a 1.800 alunos dia, né? Eles variam aí, a gente tem vários níveis de ensino, né? Então esses alunos estão sempre por lá e tem bastante gente, né? Outro dia eu ouvi falar sobre uma questão sobre marcas formativas que vocês Sim. têm.
O que é exatamente isso? Só para o pessoal entender. Tá, então vamos lá. Dentro da nossa proposta pedagógica, né, o nosso projeto político-pedagógico, a nossa proposta pedagógica, nós temos o que nós chamamos de marcas formativas. Né? Então, o Senac entende que as pessoas que passam por lá, né, na formação, eles devem ter minimamente algumas marcas formativas, ou seja, aquilo que deve chancelar, aquilo que deve marcar a pessoa para a sua formação na sua vida pessoal e profissional. Né? Então, vou citar aqui as 5 marcas formativas. Conhecimento técnico, ou seja, não adianta eu ter um técnico de segurança do trabalho, por exemplo, se ele não tem um conhecimento técnico daquilo que ele está fazendo na área dele, certo? Então, ele precisa ter esse conhecimento técnico. Visão crítica. Visão crítica, a gente tem que formar, né, a pessoa que está conosco lá, tendo a visão crítica da vida, né, a maturidade e a criticidade profissional também, né? E isso vai junto com as 3 atitudes colaborativas, as 3 atitudes que nós temos. Uma delas é a colaborativa, né? E aí a colaborativa ela está em jogo no mundo do trabalho, porque não adianta você ter muito conhecimento técnico, você ter ali a questão de visão crítica de todo aquele processo, se você não consegue lidar com a pessoa que está do seu lado, se você não consegue conversar e tudo mais. Então, tem que existir essa questão da atitude colaborativa. Uma outra atitude é a atitude sustentável, né? Então, a gente está falando de sustentabilidade de todos os recursos existentes, né? Então, também é uma das atitudes que a gente preza para que as pessoas que passam, né, por essa formação tenham. E por fim, mas não menos importante, a atitude empreendedora. E é aqui que a gente entra, o Senac entra dentro da FES, como eu falei no início. Estamos aqui na FES justamente porque a gente entende que com toda essa formação, né, o cidadão que sai do Senac formado, ele precisa ter essa atitude empreendedora, seja para atuar no seu próprio negócio, seja para atuar, né, como uma pessoa que está trabalhando dentro de uma empresa, e dentro da empresa ele desenvolve essa atitude empreendedora junto com as pessoas que ali estão, com a empresa que está ali. Então, marcas formativas, não sei se consegui deixar claro, mas é isso que a gente pensa em relação à formação profissional. Interessante que vocês também trazem aí uma estrutura completa, né, para aquele aluno. A gente vê que tem uma... Tá pegando agora aqui, pessoal? Ao vivo é assim mesmo, gente. Isso aí, vamos lá. A gente vê que tem essa questão completa, né, do cuidado com o aluno. E Jundiaí, o Senac é uma marca que é respeitada, né? Quantos anos você sabe? 78 anos, Senac. 78 anos aqui. Está indo para 78 anos. Aqui em Jundiaí, 31. Nós fechamos agora, em junho, 31 anos Senac Jundiaí. Então é uma instituição bastante respeitada aqui na cidade. E tem uma curiosidade que eu não sabia, que o Senac também tem ensino médio, né? Exatamente. O Senac ele começou a incluir o ensino médio dentro dos seus níveis de ensino em 2019. Então, a primeira turma foi na unidade São Miguel Paulista, que estava recém-inaugurada, uma unidade enorme, né, naquele bairro lá de São Miguel. E aí acabou expandindo, né, gradualmente para as unidades do interior também. Então, a gente recebeu o ensino médio aqui em Jundiaí em 2021, em meio à pandemia. Foi um desafio muito grande, porque as aulas eram dadas de forma remota, né? E foi bem desafiador mesmo, porque era um nível de ensino novo para a gente, né, atuar. No meio de uma pandemia, né, foi uma loucura, mas foi muito legal. Houve, né, acho que a gente aprendeu muito, não só os alunos do aprendizado em si, mas a equipe como um todo, né, e a gente acho que aprendeu muito com essa coisa da pandemia. Então, esse ano, 2023, nós estamos formando 2 turmas do terceiro ano de ensino médio integrado ao técnico em multimídia. Então, eles adoram isso aqui, porque está dentro da área do multimídia. Né? Então, o pessoal que está assistindo lá agora, né, os alunos, podem vir aqui para acompanhar. Exatamente. Como que é. Inclusive, amanhã a Priscila estará aqui, né, justamente para falar sobre o ensino médio. Então, eu não vou nem detalhar muito aqui, dar nenhum spoiler aqui, porque a Priscila ela tem um domínio aí, porque ela está com a coordenação da área desde o início. Então, ela vai poder detalhar e desmistificar muita coisa aqui do ensino médio para vocês amanhã. Vai ser bem bacana. Legal. Não percam. E como que eu faço, por exemplo, para entrar para o Senac? Como que é? Tanto na área de ensino médio, como você está me falando, né, que eu vou detalhar mais amanhã. Mas como que faz para participar dos cursos, entrar? Como que é hoje? O Senac ele não tem processo seletivo, certo? Então,
você entrar pelo portal, tiver um curso com vaga aberta, você pode se inscrever. A maioria dos cursos técnicos são parcelas de R$ 99,00 por mês, certo? Então, a perder de vista, então existe um parcelamento bastante grande aí com relação a isso. Cursos livres, tem um valor acessível, mas que depende ali do curso que você vai fazer. E a gente tem também a nossa política, o nosso programa Senac de gratuidade, né? Então, seriam as bolsas? Seriam bolsas de estudo. Né? Essas bolsas, as inscrições são feitas somente pelo portal do Senac, www.sp.senac.br. E um critério que nós temos para que a pessoa possa pleitear essa bolsa é de ganho de até 2 salários mínimos federais per capita. Tá. Né, que dá 2.640 alguma coisa. Então, a continha é muito simples. Se eu tiver lá 4 pessoas da minha família, cada um ganha 2.000, tenho R$ 8.000. Se eu divido isso por 4, eu tenho um salário de 2.000, está abaixo de 2 salários mínimos federais, eu posso, então, concorrer, né, a essa bolsa. Então, você entra lá no sistema, você faz o cadastro, com um número de dias, eu não sei precisar aqui o número de dias, mas tem o próprio portal, ele avisa quando que aquela vaga que a gente chama PSG, gratuidade ou a bolsa, ela estará aberta. Então, a partir do meio-dia de tal dia, que antecede o início do curso, então meio-dia você tem que ficar com o dedinho lá. Tem que ficar de olho lá, ficar de olho, porque, vou dar um exemplo, curso de enfermagem, quando a gente tem bolsa de estudos no curso de enfermagem, cara, em 5 minutos não tem mais vaga nenhuma. Eu imagino que seja muito disputado. E aí você mesmo, acaba entrando numa fila de espera, e aí a gente então inicia o curso. Quando inicia o curso, as pessoas que não vêm no primeiro dia de curso, no segundo, a gente chama a fila que está na espera, a gente chama em ordem, né, de chegada lá, e as pessoas vão entrando. Então essa é a forma que o Senac encontrou de fazer a inclusão dessas pessoas que não têm uma renda para poder pagar por um curso, então elas vêm por via do programa Senac de gratuidade, que são as bolsas de estudo. Ou seja, é uma oportunidade e aí não tem desculpa para não estudar, na verdade. Exatamente, né? Não tem como falar, não tem oportunidade tem. Legal. E ainda a respeito das bolsas, hoje são bastante bolsas, existe uma porcentagem que é reservado, como que funciona? Ou cada curso, cada um é uma coisa? A gente tem bastante, eu não sei precisar para você a quantidade de bolsas, mas a gente tem mais bolsas do que vagas reservado para pessoas que têm condições de pagar, por exemplo. Né? Vou dar um exemplo para você. O ensino médio, nós estamos com matrículas abertas a partir de 12 de setembro, a parte de bolsa já foi. Entendi. 50% das vagas oferecidas, acho que são 41 vagas oferecidas para 2024, no primeiro ano já foram preenchidas, a gente já está com fila de espera. Só que existem as desistências, porque agora é a época das escolas começarem a fazer a rematrícula dos alunos, então tem aquela dança das cadeiras. Né? Então é legal a pessoa também, se for de interesse, cadastrar lá e deixar certinho lá, porque pode ser que ela seja contemplada. Entendi. Né? Então, só para você ter uma ideia, 50% das bolsas são do ensino médio. Que legal. Então, todos os cursos contêm bolsa de estudo, além de toda a parceria que a gente tem, principalmente com a Prefeitura Municipal, com o Fundo Social de Solidariedade, que está aqui do lado, né, com a própria Jundiaí Empreendedora. Então, a gente consegue, o próprio Sebrae também nos ajuda muito, então a gente consegue realizar cursos gratuitos, né, dos quais as pessoas, em alguns deles, não precisam ter esse perfil como bolsista do programa Senac de gratuidade, por exemplo, do Sebrae, e eles entram diretamente com a vaga gratuita lá pelo Sebrae. Entendi. E o Senac faz a execução do programa com eles. E o objetivo do Senac hoje é formar mesmo, né? Formação profissional, fazer com que as pessoas tenham essa coisa do profissionalismo mesmo no dia a dia, né? Colocar... como é que eu diria, a aplicabilidade das marcas formativas, né, na sua pessoa, no seu caráter, e poder atuar dentro do mundo do trabalho de uma forma, né, exitosa. Entendi. Essa é a nossa ideia. E assim, as avaliações hoje dos alunos e tudo mais, é um modelo tradicional ou tem alguma diferenciação? Não, tem uma diferenciação. Eu costumo brincar com os nossos alunos que quando a gente
quando eles chegam, né, eu costumo brincar, eu falo, olha, a gente não tem prova aqui. Né? E eu brinco com eles, olha, a prova está ali após você passar por aquela porta. Que a prova está o mercado de trabalho, é o mundo do trabalho que vai selecionar se aquele profissional que está saindo dali é bom ou não. Não é isso? Então, como é que a gente faz isso? Eu não chego para o Rodrigo no último dia de aula e falo assim, Rodrigo, infelizmente você não atingiu as competências necessárias exigidas pelo mundo do trabalho, exigidas pelo componente curricular que está contido nesse curso que você está fazendo, por isso você está reprovado. Você pode dizer para mim, pô, Mauro, mas se você tivesse me falado isso há 3 meses atrás, eu poderia me desenvolver dentro, né, desse contexto que você disse que eu não estou preparado. Então é isso que a gente faz. Desde o primeiro momento que o aluno pisa no Senac, a partir dali ele já está sendo avaliado. E aí não é só avaliação técnica. Aí entra a avaliação de atitude colaborativa, entra a avaliação de atitude sustentável, entra a avaliação de atitude empreendedora. Que são as marcas normativas. Que são as marcas formativas e que a gente entende que são o famoso CHA, né? Conhecimento, habilidades e atitudes. São as atitudes que o mundo do trabalho espera de um profissional de qualquer área do conhecimento. Qualquer área. Né? Qualquer curso técnico que eu citei aqui, todos eles realmente possuem essa característica. Então, eu preciso garantir, né, de alguma forma, dentro desse processo de avaliação, que ela é continuada, ela é somativa, né? Eu tenho que garantir que aquele aluno ele está ciente de que, olha, você precisa corrigir a rota aqui, vamos direcionar você um pouco mais para cá para que você consiga alcançar o objetivo. Né? Então, essa é a nossa intenção. Feito isso, processo de feedback constante, com a relação professor e aluno, constante. Né? Todo momento existe o feedback, não só quando há necessidade de um feedback, mas em qualquer outro momento, olha, vem cá, vamos conversar, para realmente direcionar aquele aluno. Então, é dessa forma que é feita essa avaliação. Muita observação dos profissionais, professores, né, que lá estão, para poder identificar os gaps ali da formação daquela pessoa, do Rodrigo, para poder identificar e dizer para o Rodrigo, vamos por esse caminho aqui, que esse aqui não vai dar muito certo. Né? E aí, logicamente, a escolha do Rodrigo. Né? Pode ser que mesmo assim, chegue no final e eu tenho que chegar para o Rodrigo e falar, olha, infelizmente, passado todo esse tempo, com todos os feedbacks que foram dados, todas as oportunidades, infelizmente você não tem a condição, por exemplo, de pegar um bisturi na mão e fazer um trabalho de serviço de podologia, por exemplo. Certo? Então, eu tenho que primar por essa qualidade do ensino profissionalizante, porque eu lembro até uma vez, eu estava com uma unha encravada, eu fui num podólogo, e aí eu estou lá no podólogo, eu olho para cima, um diploma assinado por mim. Quer dizer, uma responsabilidade muito grande a gente assinar um diploma, né? E a pessoa exercer aquela atividade laboral, né, dentro do contexto empresarial. Sim, é importante até deixar claro que, na verdade, existe sim uma avaliação, porque assim, a pessoa só vai realmente ter esse diploma a partir do momento que ela for capacitada para ir ao mercado, né? Sim, então... E só complementando, não é que não exista a prova. A prova é uma das ferramentas de avaliação, certo? O que a gente faz de diferente é não utilizar somente a prova como ferramenta de avaliação. Nada impede de um professor, vamos fazer um quiz aqui do né, como é que, vamos testar o conhecimento aqui. E ok, porque ele está trabalhando lá naquela marca formativa do conhecimento técnico. Né? Eu preciso saber. Porque não adianta nada, por exemplo, eu ter lá um profissional da área de saúde, de enfermagem, ele vai fazer uma aplicação de um injetável no seu braço, certo? Ele precisa saber qual é o injetável que ele tem que aplicar, qual é a dosagem, né? Qual é a quantidade quando a gente vai fazer, eu brinco, né, que quando a gente vai lá para regular o soro é uma regrinha de 3. Né? E a dificuldade de fazer a regrinha de 3 no cálculo matemático é incrível, né? Mas as pessoas precisam fazer a regrinha de 3 para ver de quanto tempo tem que cair o soro ali, de acordo com a milimetragem que está definida para aquele paciente. Então, são esses detalhezinhos, né, que a gente tem que estar... A gente percebe que, na verdade, assim, é todo um ecossistema que busca excelência mesmo, né? Sim. A excelência daquele profissional, né? Com certeza. E até falando na questão profissional, né, Mauro? O Senac, ele consegue fazer um trabalho de colocação
de colocação desse profissional no mercado? Existe algum tipo, alguma iniciativa que faz com que aquele aluno ele tenha alguma possibilidade de fazer algum estágio ou fazer qualquer tipo de colocação no mercado? Tem sim. Ó, no único curso do Senac que exige estágio, que é o que nós chamamos de estágio obrigatório, é o curso de enfermagem. Tá. É o curso com maior duração que nós temos, de 1.800 horas. Dessas 1.800 horas, 600 horas são destinadas ao estágio. Então, a gente tem parceria com vários hospitais, né, da cidade, Hospital Psiquiátrico, São Vicente, né, todo em Itupeva, em Louveira, justamente para que esses profissionais que estão em formação, os alunos e alunas que estão em formação, eles consigam colocar em prática aquilo que eles veem em sala de aula. Então, são 1.200 horas, e isso acontece concomitante, não é? Fico lá 1.200 horas na teoria, né? E depois que você vai lá. Tem aquela história da escola de natação, não sei se você já viu, né? Que ele dá toda a orientação da física, química do corpo, de como é que funciona tudo, depois vai lá e te joga no mar, né? Para você se virar para nadar. Então, não é isso. É diferente, na verdade. Vai sendo concomitante. Os outros programas de cursos técnicos, eles têm a possibilidade, né, para fazer o estágio, sim, porém é um estágio que nós chamamos de não obrigatório. Tá. Então eu posso procurar uma empresa, né, eu posso procurar lá a sua empresa e dizer, Rodrigo, quero trabalhar aqui, você precisa do estagiário, estou fazendo um curso assim, assim, assim. Ok, Rodrigo dá ok, então é um contrato assinado num tripartite. Uhum. O aluno, o concedente do estágio e a instituição formadora. A gente elege um tutor, um professor tutor, que vai ajudar e alinhar e verificar se aquilo que o aluno está desenvolvendo enquanto estagiário na sua empresa é condizente com o que a gente trabalha com ele no curso. Não pode destoar, certo? Então, não faz sentido, senão né? não faz sentido fazer o estágio. Uhum. Um detalhe importante que eu gosto de citar, que eu falo isso sempre para os alunos, é assim, não existe estágio não remunerado. Né? Isso trabalho, é contra né? lei. Trabalho, não existe. Né? É trabalho. Então não existe, não caia nessa. Então a gente sempre brinca. Olha, vem aqui só para aprender, né? Não. Falei, olha, antes de começar a trabalhar e tal, consulta a empresa, consulta o Senac e a gente fecha o contrato. Depois disso, aí eu assino o termo de acordo para que você comece a trabalhar. E aí a gente criou o Senac Carreiras, uma plataforma onde as empresas colocam as vagas lá e os alunos também colocam. E aí, quando isso dá um match, a gente consegue, então, fazer o vínculo desses jovens com o mercado de trabalho. Semelhante ao que a Jundiaí Empreendedora também tem, né? Com várias vagas oferecidas lá, e que as pessoas acabam acessando lá com o currículo e tudo mais, e fazem esse match aí também para poder trabalhar dentro das organizações. E hoje como está o volume desses alunos que realmente procuram por estágio? Tem bastante, até do ensino médio, porque como o ensino médio ele está integrado ao técnico multimídia, é um curso técnico, então até alunos do ensino médio a gente tem já fazendo estágio. O pessoal do segundo, terceiro ano já temos aí fazendo estágio. Então aumentou bastante, melhorou muito, né, com a plataforma Senac Carreiras. E, obviamente, porque as pessoas também estão procurando, né, essa possibilidade do estágio, que eu acho que é uma baita de uma experiência para esses jovens, né, esses alunos e alunas que estão conosco, porque eu acho que é um momento em que eles têm para namorar com a empresa, né, para mostrar o potencial que cada um deles tem. E aí, quando finaliza o contrato de estágio, a opção é ou finaliza o estágio ou contrato outro, ou, peraí que esse cara aqui tem muito mais ainda para me oferecer, vem para cá, vou ficar com ele. E aí, imagina você ter ali um jovem com um ano e meio de estágio, e você fazer com que esse jovem permaneça na sua empresa. Olha a economia que você faz. Claro. Né? Ao invés de ter que buscar outro e fazer toda a formação de novo desse outro jovem para poder... Ele já vai estar lá entendendo a empresa. Já, tem cara um ano e meio, um ano de empresa, o cara já entende o que é a empresa. Né? Que é uma dificuldade grande e as pessoas demoram. Eu brinco que eu tenho 22 anos no Senac e tem coisas que eu ainda não entendo. Então você imagina, é muito louco isso. Ô Mauro, e assim, a idade dos alunos hoje do Senac é a partir de quanto? A partir dos 14, temos 2 unidades que oferecem idiomas, Kids, então acho que a partir de 8, 9 anos, né, são poucas unidades, mas a maioria dos cursos a partir de 14 anos. Mas né? o estágio é a partir de 16, né? O estágio a partir de se eles estiverem estudando, é a partir dos 16, 17 é um tempo bom. E tem que estar atento também o seguinte, né? Alguns cursos, o pré-requisito é ter, por exemplo, 16 anos e estar cursando o segundo ano do ensino médio,
né? Então, tudo isso também prevalece. Por exemplo, enfermagem precisa ter 18 anos para poder atuar no técnico de enfermagem, para poder cursar o técnico de enfermagem. Sim. Né? Então, posso até estar no segundo... Cada das responsabilidades exatamente, também. Né? Exatamente. É outro nível. Entendi. E a gente, assim, o Senac hoje ele está ali, como chama aquela rua? Esqueci o nome dela. Vicente Magaglio. E a estrutura é maravilhosa, né? Sim, Vocês têm uma estrutura sim, que é estrutura lá. fantástica, vocês têm um auditório, vocês têm uma Sim. bela biblioteca. Sim. Fala um pouquinho sobre a estrutura hoje do Senac. Quantas Sim. salas? Hoje nós temos 15 salas teóricas, né, que são carteiras universitárias, e 9 laboratórios. Então a gente tem laboratório de rádio, temos 2 laboratórios de bem-estar, que é de podologia, massoestética, temos 4 laboratórios de informática, temos um laboratório de enfermagem e um laboratório de design de interiores com a parte de modelagem, de moda. Né? Então são esses 9 laboratórios. A nossa biblioteca passou por uma reforma. O pessoal está hoje lá colocando os livros de volta, do acervo de volta no espaço da biblioteca. Então convido você para ir lá conhecer, que você vai ver outra biblioteca bem diferente do que aquela que a gente possuía, que a gente tinha. E além disso, alguns setores, né, que a gente está também fazendo uma atualização de mobiliário, uma atualização de layout. A própria sala dos professores também vai passar por uma atualização, alguns setores administrativos, né? Acho que a gente tem que renovar também para que... Aí logo nós vamos ter o 10º laboratório, que eu estou lembrando aqui, que é o Jardim Pedagógico. Esse vai ser lá fora, numa parte do estacionamento da unidade, já está aprovado o projeto. Então, o curso de jardinagem, o técnico de jardinagem vai poder... fazer lá. É muito bacana esse curso também. Tem uma área muito boa lá, né? Você tem. E assim, o que eu vejo, né? A gente acompanha o Senac, principalmente por conta das parcerias, né? Sim. A gente faz, né? Eu como sou um dos cofundadores do Grape Valley, a gente faz mês sim, mês não, Sim. A gente está lá, né? Participando e fazendo o nosso encontro lá no Senac, né? Sim, que sempre abriu as portas para a gente de maneira muito agradável e sempre muito receptivo em cima disso daí. E sempre estará, viu, Rodrigo? Porque o Senac tem, né, como a gente falou no início aqui, não dá, sem parceria não dá para a gente fazer nada, né? Fica difícil fazer sozinho, né? Então acho que a gente une as necessidades de ambos os grupos, né? Tanto do Senac quanto do Grape Valley, que eu acho que é um grupo assim fantástico em termos de inovação. E quando o Senac também mantém o seu comitê de inovação, o Senac pensa na questão da inovação constantemente, né? Acho que dá o match aí, vai ao encontro daquilo que a gente tem como qualidade na parceria, né? A parceria não é simplesmente né? É ganha-ganha, né? Acho que é o espaço ganha-ganha. E eu vejo que a gente conquistou esse espaço junto com esse coletivo do Grape Valley, né? Que é bem bacana. E realmente está sempre à disposição, sempre que eu posso estou lá participando também. Eu comentei do Grape Valley, mas assim, a gente sabe que o Senac, onde você olha na cidade, sempre está com uma parceria com alguma coisa, né? Sim. Aqui, por exemplo, na FEM, entendeu? Acho que isso que é interessante, é a participação realmente dentro da cidade, né? Sim, porque isso consta na nossa proposta pedagógica. A comunidade escolar é onde a gente vive, né? Então eu tenho que estar realmente em todos os lugares, porque de alguma forma o Senac faz parte, né, da vida das pessoas. Seja, hoje mesmo eu estava numa reunião e aí eu comentando com o grupo e tal, perguntei quem que, né, não conhecia o Senac. Tinham pessoas lá que são nascidas aqui, têm mais de 60 anos e não conheciam o Senac. Jura? Exatamente. Né? Na contrapartida, um colega do lado também, com mais ou menos a mesma idade, levanta a mão e fala assim, eu fiz curso aqui. Há 30 anos atrás, quer dizer, no início da unidade ele acabou fazendo um curso aqui, né? Então, estamos em todos os lugares e precisamos estar mesmo. Que legal. Mauro, a gente falou bastante coisa. Esquecemos de falar alguma coisa? Você acha que tem mais alguma coisa para complementar? Eu acredito que a gente conseguiu abordar tudo aqui, né, Rodrigo? É um bate-papo mesmo, né? Eu estou com um roteirinho aqui, né? para a gente não esquecer de nada, né? Mas acho que vale lembrar que a gente está com uma oferta aqui de 7 cursos técnicos planejados, né, para começar agora a partir de 4 de setembro. Então, a gente tem o técnico em logística, técnico em informática, podologia e segurança do trabalho. Tá. São 4 cursos de habilitação profissional técnica, então são cursos técnicos. Qual que é o período mais ou menos de coisa de 1 ano e meio aí, mais Tá. ou menos, né? E são cursos, né? Você pega, por exemplo, logística, como eu disse no início, logística tem um polo logístico, né? Que dá para o mercado, tudo aqui. o mercado acolhe.
Informática, não preciso nem falar, Tamo nós estamos aqui na rede, não é isso? Podologia, então a ideia é que essa pessoa Curso que de faça o saúde, curso de podologia, ou ele pode montar uma clínica em parceria com outros alunos que estão no mesmo curso, ou ele pode trabalhar numa clínica de podologia, né? As pessoas hoje estão muito preocupadas com a saúde, né, Rodrigo? Em qualquer âmbito, né? Então, o cuidar dos pés faz parte. Sim. Cuidar dos pés diabéticos também. Né? Os alunos são extremamente qualificados para isso também. Né? E o segurança do trabalho. Técnico de segurança do trabalho, qualquer empresa hoje com mais de 50 funcionários, ela precisa ter. Precisa ter. E aí esse profissional, ele trabalha, e graças a Deus, né, eu tenho 22 anos de Senac, e eu lembro que no início, quando a gente falava de técnico de segurança do trabalho, por mais demandado que fosse o curso, as empresas ainda não entendiam que sai mais barato manter um técnico em segurança do trabalho na empresa do que aquela plaquinha, remediar, né? Aquela plaquinha que tem na frente, tantos dias sem acidente e tal, né? Então, ainda bem que os empresários estão começando a observar isso, está mudando o mindset, justamente para empregar essas pessoas. E aí depois nós temos mais 21 cursos aqui iniciados a partir de setembro, de várias áreas, né? Não sei se eu posso citar aqui, mas... Pode sim. Recepcionista, assistente de marketing e vendas, consultoria de imagem, disc jockey, DJ. Legal. Formação básica em fotografia, importação, rotinas e procedimentos, que está ligado dentro da área de logística, cursos da área de liderança, edição de vídeo, né, que é o que vocês vão fazer aqui com os meus tropeços aqui, mas não dá porque é ao vivo, né? Ao vivo, então não tem que fazer. Massagem estética modeladora, mais uma turma de oficina de DJ, massagem relaxante, Excel, ESG, nós tivemos no último encontro do Grape Valley, né, que nós falamos bastante sobre ESG. Diversidade e inclusão também, que é uma coisa que está muito latente, a gente precisa, né, falar sobre isso. Enfim, tem uma série de cursos aqui, Power BI, as funções DAX aqui dentro do Excel, edição de áudio e vídeo para mídias sociais com software livres. Então, tem uma gama de cursos aqui que as pessoas podem se inscrever. Ô Mauro, se a gente for ver, então assim, vocês têm ensino médio, vocês têm cursos livres, cursos técnicos, tem a parte de... Você tem pós-graduação aqui também? Tem pós-graduação EAD. Graduação e pós-graduação. Até cursos técnicos eu tenho EAD. Tem na plataforma, na modalidade EAD. E para consultar esses cursos é tudo pelo site do Senac? Pelo portal. Pelo portal tem uma campanha que está vindo aí muito forte do Senac EAD, né? E os cursos estão lá e você pode, né, são administrados pelo Senac Rio Grande do Sul, uma parte deles, outros por Santa Catarina e alguns por São Paulo, né? Porque o Senac é dividido entre os estados, né? Mas o EAD é uma opção, né, para que as pessoas se qualifiquem aí com a mesma qualidade de um curso presencial, otimizando o tempo, né? Acho que a gente aprendeu muito isso com a pandemia, né? De conseguir aprender, de disciplinar, né? O curso EAD ele traz essa disciplina, né? Então tem essa opção aí do EAD, do semipresencial. Para todos os gostos, idades? Tem de tudo. Idade sem limite. Nós recentemente fechamos um curso com a parceria com a Prefeitura de Itupeva, um curso voltado, um curso de turismo, voltado à terceira idade. Cara, foi muito bacana. Eu tinha jovens lá de 87 anos fazendo o curso. Olha que beleza, né? Para mostrar para eles o quanto, e a gente conseguiu mostrar isso através do curso, o quanto, mesmo com a idade avançada, eles têm condições de produtividade, têm condições de fazerem coisas, de empreenderem dentro daquele contexto em que eles vivem, sabe? Foi muito gratificante. E é interessante porque, assim, essa mudança de mentalidade mesmo das pessoas, né? Que antes você tinha uma profissão só para a vida toda, né? Exato, era o tecnicista, né? E hoje não, você tem essa possibilidade e oportunidade de fazer alterações no decorrer da sua vida, né? Mudar por completo até o que você está fazendo. Isso que é interessante, né? Mas o mundo exige isso, né? Que a gente tem uma polivalência na formação, porque não dá mais para ser tecnicista, né? Não dá para ser mais o guarda-livro. Eu sei porque eu sou formado em ciências contábeis, eu virei diretor de escola, enveredei para a área de educação, né? Então, a minha formação, eu tenho ciências contábeis, pós em gestão de pessoas, pós em gestão educacional, que é o que me dá o direito de assinar como diretor de escola. Tenho mestrado em administração. Então, diversas áreas que no frigir dos ovos aí acaba contribuindo para a minha formação como um todo. Né? Então, a gente sempre fala, olha, polivalência.
Sim. né? Polivalência. A gente tem que aderir à área que melhor ali, que você seja feliz, né? Sim. Então, a gente tem de tudo, cara. E no caso do Senac, como ele traz uma diversidade muito grande, uma variedade muito grande de cursos, às vezes você pode até fazer para ter conhecimento daquilo, não necessariamente que você vá assim, eu quero fazer para ter conhecimento daquilo. Não sei se eu vou trabalhar com isso ou não, mas eu quero fazer, entendeu? Porque existe uma facilidade, tanto no pagamento, ou em bolsa, ou até em quantidade de possibilidades. Então, assim, acho que isso que é o legal, né? Você utilizar instituições como o Senac para justamente você ir atrás de conhecimento, mesmo que não seja aquilo que você, tipo assim, não sei se é isso, se não é, entendeu? Rodrigo, conhecimento ninguém tasca. É. Né? Conhecimento ninguém tira de você. Eu falo isso para meu filho de 25 anos. Eu tenho um filho de 25, uma de 10, uma de 6. Eu falo para todos eles, falo, olha, leia, conheça, independente se você vai aplicar a leitura daquilo neste momento, mas isso vai te servir para algum momento em algum dia lá na frente. Sim. A formação é a mesma coisa, você não sabe o dia de amanhã. Pode ser que você tenha uma oportunidade de trabalho inusitada, né? A gente pensa nessas gerações que estão vindo aí com essa mudança de trabalho. Muita mudança, né? Então, a gente não sabe o dia de amanhã. Né? A gente precisa aprender o máximo que a gente tem ali, né? O conhecimento ninguém tira da gente e fica fácil para você manejar o direcionamento da tua carreira. Uhum. Né? Isso é legal. Dá para ficar preso. Mauro, ótimo papo. Obrigado. Obrigado por estar participando aqui do podcast. Obrigado. Prazerzão estar aqui. Muito gostoso. Muito obrigado mesmo. Parabéns aí pela estrutura dentro da FENS, né? Inédito, inovador. E mais uma vez agradecer demais aí a possibilidade dessa parceria com o Senac, que está podendo viabilizar esse projeto aqui do podcast na FENS. Perfeito. Tá bom? Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Um abraço, viu? Até mais. Bom. Pessoal, até mais e até a próxima.